Olá, meus queridos inscritos do canal Falando de Direito, como é que vocês estão? Hoje um vídeo especial, tratando de uma revisão que é de interesse de muitas pessoas que estão procurando aqui o nosso escritório para saber como que faz, como é que dá entrada, quem que tem direito, como é que está os andamentos desse processo e vocês vão saber agora. Alguns chamam de revisão do PASEP. Outros de ação indenizatória por danos materiais em razão da má gestão do Banco do Brasil nas contas do PASEP. Mas fiquem tranquilos, vamos com calma. Muitos que vão ter acesso a esse vídeo já conhecem a tese, mas se não conhecem a tese não tem problema, a gente vai esclarecer os pormenores. Eu só peço a paciência de vocês que esse vídeo vai ser um pouquinho longo, como vocês podem observar aí pela minutagem, porque ele vai exigir que eu detalhe alguns pontos, alguns aspectos dessa ação, que não é tão simples, não é tão fácil. Ela tem pontos positivos e tem pontos negativos que eu quero destacar aqui com vocês. Eu fiz uma colinha aqui do lado, então se eu estiver olhando aqui para o lado, por vezes, é porque eu estou tentando lembrar de todos os pontos, eu não quero esquecer de nada, para que você sempre tenha a maior informação, sempre um conteúdo de transparência e que possa enriquecer o seu conhecimento. Então vamos lá. O que é o PASEP? O PASEP, em linhas gerais, é quase próximo àquilo que nós conhecemos hoje como FGTS. Sabe o FGTS, o Fundo de Garantia para o Trabalhador? Que ali é depositado um valor e existem algumas situações, no caso da aposentadoria, a pessoa pode retirar, no caso do desemprego, a pessoa é demitida sem justa causa, ela pode retirar, ou em algumas enfermidades, doenças graves, até mesmo para comprar o seu imóvel, então existem algumas regrinhas, tem o FGTS na data do aniversário, uma porcentagem pode ser retirada, então são essas as situações. O PASEP é como se fosse um fundo de garantia, só que para o servidor público, tá? Então é um fundo, uma espécie de fundo de garantia. Só que isso vingou até 1988. Depois dessa data, depois especificamente aqui, de 18 de 8 de agosto de 1988, o PASEP ele mudou, ele teve a sua configuração alterada. Agora não era mais um fundo de garantia, mas passou a ser um fundo de amparo ao trabalhador e não beneficiava mais o servidor público. Então essa conta que era personificada, essa conta que tinha como objetivo, por ocasião da aposentadoria do servidor público, levar com ele para si aquele dinheirinho acumulado para ele poder sacar, agora ele não pode mais sacar. Vejam, tem coisas que a lei, que o governo faz que a gente não entende, Lembram lá dos expurgos inflacionários, do sequestro nas poupanças dos trabalhadores, que gerou aquele caos lá na época da gestão do presidente Fernando Collor? Então, pois é, são situações que a lei, que o governo faz que a gente não entende. Por isso, nós temos a justiça, que é uma forma de reparar essas injustiças. Tudo bem? Então, ficando claro para vocês o que é o PASEP e o que é o FGTS. Então, é uma espécie de fundo de garantia. Hoje não existe mais nessa configuração, tá? Se você, então, já é um requisito aqui, ter trabalhado antes de 18 de 8 de 1988 no serviço público, seja ele federal, estadual ou municipal. Em alguns casos também autarquias ou empresas públicas também podem ter direito a esse PASEP. Se você se insere dentro desse rol e tem períodos anteriores a esse que eu acabei de falar, você é um candidato a ter direito a essa ação da revisão do PASEP ou ação indenizatória por dano material. Tudo bem? Ficou claro isso para vocês? Ficou? Ah, mas então é só entrar com esse processo. Eu trabalhei no serviço público antes desse período, eu tenho esses valores, eu saquei esse valor está desfalcado, então eu posso entrar com ação de olhos vendados? Não, não é bem assim. E vocês já vão entender o porquê que não é assim. Existem algumas problemáticas que envolvem essa ação. Essa ação, ela
agora é contra o Banco do Brasil, tá? Contra, porque o gestor dessas contas era o responsável era o Banco do Brasil e ainda é o Banco do Brasil. Mas tinha também a figura da União, porque era a União que fazia esses repasses, o repasse desses valores para que, por exemplo, o Banco do Brasil pudesse ter ali aquela gestão. Então, você entrava com uma ação judicial, entrava na esfera federal, tá? Na esfera federal, porque a União ela puxa a competência do protocolo, a competência judicial para o federal. A União puxa. Só que tivemos uma decisão recente do STJ, aonde ele entendeu, e aqui é importante que fique claro para vocês, isso aqui é uma grande mudança e alterou o formato dos processos. Antes era na Justiça Federal, o STJ entendeu que a União não é parte legítima para figurar no polo passivo. O que raio significa isso? E vocês vão entender agora o que significa. Que a União ela só repassava, mas o problema pelo dano material era do banco que não fez a gestão adequada, que não corrigiu de uma maneira correta os valores, não aplicou os juros entendidos de forma correta. Então, isso é uma grande mudança ali no formato desses processos, que eram até então protocolados na Justiça Federal. E a Justiça Federal ela tem certas facilidades, ela tem o próprio sistema é mais fácil para o operador de direito trabalhar, os precatórios têm uma flexibilidade maior para entrar para você, inclusive, ficar no juizado especial, é até o teto de 60 salários mínimos, passando disso, daí é precatório, então você consegue trabalhar ali no juizado especial para que seja recebido um RPV num período de tempo bem menor. Passando, transferindo, tendo declínio de competência, é um termo que nós utilizamos, tira do federal e vai para o estadual, o valor do precatório também é alterado. E cada estado vai fixar um teto para aquilo que nós entendemos como RPV, requisições de pequeno valor, e para valores maiores, como precatórios. E aí o teto ele é menor e é adequado. Eu digo para vocês que aqui no Paraná, na Justiça, no TJ Paraná, o teto qual que é? O que o Estado entende? Até 22.668, 23 mil, até 23 mil é juizado especial cível. Acima disso é justiça comum e é precatório. Tá? E em razão disso, vai se desdobrar em outras situações. Porque quando você sai do juizado especial, em tese, você acaba se expondo ao ônus de sucumbência. Vejam que a grande maioria daqueles que detêm o direito ao PASEP, eles não vão lograr êxito na concessão da justiça gratuita. Por quê? Porque os valores, para você ter direito ao PASEP, quanto maior for o valor recebido na época antes de 18 de 1988, maior vai ser o retroativo de direito daquela pessoa, do autor, no caso da revisão. Então, muitos não têm direito, a grande maioria, 99,9% não tem direito à justiça gratuita e podem incorrer em ônus de sucumbência. Então, você está dizendo que corre o risco de perder? Sim. É importante aqui ser claro, ser transparente com vocês, porque é uma tese ainda que está se solidificando, é uma tese que ainda os tribunais estão entendendo, não existe uma jurisprudência. O que se sabe ao certo hoje é que a ação do PASEP ela vai correr na justiça estadual, não vai correr mais na justiça federal. Mas existem algumas problemáticas envolvendo a comprovação do dano, a comprovação, você tem que provar para o juiz que o Banco do Brasil geriu mal a sua conta e também você tem que provar, por exemplo, se é uma relação de consumo, mas isso eu vou tratar mais para frente. Então, tudo isso, você vai ter que comprovar essas situações na justiça estadual. E se você não lograr êxito, vai correr o risco da sucumbência. É importante que eu traga essa informação aqui para vocês. Tá, mas claro que nós fazemos todos
os cuidados, tomamos todos os cuidados necessários para que isso não ocorra. E existem técnicas jurídicas para que você minimize o risco. Uma aventura jurídica não é o caso. Nós não gostamos desse termo de nos aventurar. Nós gostamos de cercar de todas as seguranças necessárias e se eventualmente tivermos uma derrota nesse processo, a sucumbência ela vai ser mais controlada, os valores serão menores. Então, é uma situação que a gente tem que trabalhar caso a caso aqui com o cliente ou com a pessoa que está interessada no processo da revisão do PASEP. Tudo bem? Ficou claro? Vejam que é um vídeo um pouquinho demorado, né? Já estamos avançando aqui no tempo. 10 minutos, mas eu vou falar com vocês. E outra coisa, uma coisa que eu destaquei aqui é a divergência no entendimento dos tribunais. Eu posso falar com vocês com segurança qual é o posicionamento do TJ Paraná referente à PASEP, mas eu não sei dizer como é que é o entendimento de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Cada estado tem um entendimento. Eu posso garantir, eu posso falar do TJ Paraná, que ainda está conhecendo essa ação, que ainda está formando uma jurisprudência mais massiva. Ainda nós não temos. É um processo de 2, 3, 4 anos. Para a justiça é um processo novo. Embora esse tempo para nós não seja tão novo assim, é quase um período de espera de Copa do Mundo, de Olimpíadas, mas para a justiça ainda não é novo. Ainda mais para a justiça estadual, que ela é muito mais demorada. Ela é muito mais demandada do que a Justiça Federal. Por isso que nós gostávamos da Justiça Federal. Da Justiça Estadual, ela tem esses embrólios, essas dificuldades, essas burocracias. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estão conseguindo? Como é que está o vídeo? A qualidade do vídeo está travando aqui? Espero que não esteja travando, né? Bom, vamos continuar aqui. Tá. Outra coisa, é um processo que demanda perícia contábil. Perícia contábil. Por que perícia contábil é necessário? Porque os cálculos não são tão simples e há divergência de parâmetros. E esse é o grande problema que nós estamos enfrentando com os parâmetros do cálculo que o STJ não forneceu. Então você pode ter um retroativo a depender dos juros que você vai aplicar ou outro retroativo a depender de outro parâmetro de cálculo. E isso pode contribuir como também pode prejudicar. Então, isso é importante deixar muito claro aqui com vocês que essa questão dos parâmetros de cálculo não foram delimitadas pelo entendimento sumular do STJ. Não foi delimitado. E os tribunais ainda estão conhecendo, estão firmando jurisprudência. Por isso que é importante deixar bem claro aqui para vocês. Outro fator é a resistência do Banco do Brasil. Vocês já sabem, quem já entrou com esse processo ou buscou conhecer, sabe que o Banco do Brasil ele resiste, ele não fornece as microfilmagens e o extrato do PASEP de uma forma muito tranquila. Claro que é direito do correntista requerer essa documentação, mas eles falam que tem uma alta demanda e por essa razão eles por vezes demoram a entregar os valores, esses documentos, mais de 90 dias. Tá? Mas não se preocupe, com relação a isso nós temos estratégias, que podem ser utilizadas para agilizar isso. Isso não é o problema. Entramos com uma ação de exibição de documentos. Aqui é importante um destaque: ação de exibição de documentos. Então é uma ação preparatória para ingressar com a ação principal. Veja que isso já complica. Para você entrar com essa ação, você precisa propor uma ação primeira, uma ação anterior, uma ação preliminar de exibição. Sem esses dois documentos, não é possível aferir, apurar se você é detentor dessa ação. Tá claro? Ficou claro aqui para vocês essa situação? Então, vamos para frente, vamos dar sequência. E se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários ou entrem em contato com a nossa equipe. Nós teremos a maior satisfação de poder deixar maiores esclarecimentos com relação a essa tese, a essa ação, aliás, com relação a essa ação que ela não é tão simples assim. Tudo bem? Seguindo. Outra coisa, política recursal do Banco do Brasil. O
que é isso, política recursão? Eu tive contato recentemente com uma pessoa muito próxima do jurídico do Banco do Brasil. E essa pessoa me franqueou, ela conversou, disse que o Banco do Brasil ele tem o seguinte posicionamento: vai recorrer até o STJ, não vai deixar barato essa ação para os autores. Então, é uma ação que vai demorar. Eu já falei para vocês, a Justiça Estadual ela é demorada. E o Banco do Brasil vai fazer essa ação ficar mais demorada ainda. Isso é importante ficar claro. Ele vai recorrer até o STJ. Enquanto não tivermos uma decisão pacificadora, uma súmula mais estabelecida, eu disse agora há pouco que existia uma súmula, mas apenas é uma jurisprudência, ainda não tem essa súmula muito pacificada, com relação inclusive aos índices de correção. É isso que a gente precisa pontuar aqui. Então, vai até o STJ. Eles vão recorrer. Então, tem que ter paciência. É uma ação que tem que ter paciência. Pontos positivos que eu vou dizer aqui do Paraná. Para quem vai ingressar com essa ação no Paraná, tem dois aspectos muito interessantes, muito positivos, que favorecem. Primeiro ponto. Aqui no Paraná, entende-se que essa relação entre Banco do Brasil e o segurado e o seu correntista é de consumo. Então é uma relação regida pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor. E isso fornece certas vantagens, porque o CDC ele protege o consumidor. E aí já vem o segundo aspecto que eu vou falar para vocês. Ele inverte o ônus da prova. Veja, quando você vai ingressar com uma demanda na justiça, o autor tem que provar, dizer que aquela alegação dele está sendo lastreada em provas sólidas, ricas. Tá claro aqui para vocês? Tá claro? Do contrário, o juiz vai indeferir. Vai dizer, não, você apenas está jogando palavras ao vento, mas não trouxe nenhum elemento de prova factível para que eu possa dar seguimento no seu processo. É isso que o juiz vai dizer. Mas aqui no Paraná é um pouco diferente. Então ele pega, ele recebe, ele conhece da sua petição e passa para que o Banco do Brasil diga, prove que você está falando errado, que não houve dano material. Isso já é uma vantagem muito grande, e acaba de desonerar o autor desse ônus de ter que provar o alegado. Então, relação de consumo. É importante frisar que no TJ Paraná isso ocorre. Vamos agora para as nossas considerações finais com relação a esse tema. Você pode, então, mover contra o Banco do Brasil essa ação, lembrando que nós temos uma ação de exibição de documentos preliminar para poder acessar esta documentação, depois ingressar com essa ação. E o cálculo, ele é uma problemática e vocês vão ter que ter muita paciência, porque a depender do valor, corre-se o risco da sucumbência. Então, o autor A, B e C podem ter êxito, lograr êxito e ganhar, mas o autor D pode ser que aquele juiz, naquele caso concreto, não entenda que ele tenha direito. E ele pode perder. Então não é um parâmetro definido, não é uma regra estabelecida para todo mundo. A, B e C pode ganhar, mas D pode vir a perder. Isso depende do juiz. Evidentemente que os escritórios, que o operador do direito ali do caso concreto, ele vai recorrer. Mas que isso já fique claro ao longo do processo. O que deve se cuidar muito dos aspectos processuais, recursais, não se pode perder prazo. Por isso, se vocês forem ingressar com essa ação, procure um profissional especializado nessas demandas cíveis, nessas demandas relativas ao PASEP, porque se perder prazo pode colocar em risco o seu processo e dar prejuízo ao invés de contribuir de forma favorável para a sua ação. Tá ficando claro? Ficou claro? Vocês estão gostando desse conteúdo? Então, se inscreve aqui no canal, no nosso canal Falando de Direito. Nós temos informações relativas a direito previdenciário, benefício de aposentados, pensionistas, revisões, e também temos essa ação civil aí de revisão do PASEP ou ação indenizatória por dano material
por má gestão do Banco do Brasil. Já se inscreve para acompanhar aqui os nossos conteúdos, já deixa o seu like, o seu gostei para que o YouTube entenda de uma vez por todas que esse vídeo é relevante e que vai fazer sentido, vai contribuir para a sua vida. Compartilhe nesses grupos, eu sei que tem muitos militares que vão ter acesso a esse conteúdo, que tem os grupos ali de militares, então compartilhe ali para que eles tomem conhecimento. Se não for ingressar com a gente, que ingressem com um profissional de confiança, sabendo desses riscos desta demanda, tá bom? E última coisa, ative o seu sininho. Ative seu sininho, é importante. Se você não ativar, clique aqui no sininho, tá vendo esse sininho que aparece aqui no vídeo do YouTube? Clique nele e coloque a receber todas as notificações do canal e assim a gente vai se falando em outras oportunidades. E nos veremos no próximo vídeo. Até mais!